Oi pessoal, tudo bem? Olha eu aqui, professora Priscila. Beijo, como vocês estão? Eu tô falando baixinho porque eu tô dentro de um coworking hoje. E aí não posso gritar, não posso fazer aqueles escândalos, né, que eu costumo fazer. Mas e aí, como vocês estão? Hoje eu passei aqui para dar um recado para vocês. Eu queria comentar sobre o SPED Contribuições. SPED Contribuições é um assunto que muita gente me procura, muita gente me pergunta: ah, professora, quando vai ter curso? Quando vai ter curso? Tô com problema, tô cheio de erros. Chegam um monte de perguntas para mim sobre notificação, enfim. E eu queria deixar fazer esse vídeo para falar sobre alguns dos principais. Eu vou falar sobre 4 principais erros que acontecem aí com relação ao lançamento de receitas e créditos no SPED Contribuições. E porque assim, quando nós falamos de SPED, nós sabemos que existe um validador, né, o PVA, que, dependendo do que for informado no validador, ele vai restringir, ou seja, ele não vai permitir que a escrituração seja validada. Isso significa o quê? Que no momento em que a declaração foi integrada, foi importada para dentro do validador, ele já vai fazer uma pré-validação. E se tiver alguma inconsistência, ele vai bloquear a declaração, ou seja, ele informa alguns erros que, enquanto não forem sanados, a declaração não pode ser gravada para ser transmitida. Porém, o que acontece? Existem informações que o validador não pega. Essas informações que o validador não pega são informações assim que pode ser que a empresa tenha essa informação, pode ser que a empresa tenha esse dado, porém ele não é um erro de estrutura, né? Não é um problema de estrutura, então o validador não vai pegar. Mas não é uma informação que deveria estar ali, é uma informação incorreta. Por exemplo, valor de nota fiscal, deveria ser informado, sei lá, 50 mil reais numa nota fiscal e foi informado, foi cortado um zero, informou só 5. Isso não, o validador não tem como pegar, né? Não tem como identificar. Então, esse tipo de problema são os que mais causam, né, dor de cabeça para as empresas, esses tipos de problema. Então, algumas questões aí de lançamento de nota fiscal são bem comuns de acontecer, como por exemplo, o primeiro erro que é mais comum de acontecer é a empresa que é tributada pelo lucro presumido e pela cumulatividade do PIS e da COFINS não informarem no SPED, por exemplo, receitas financeiras, ou até mesmo as empresas tributadas pela não cumulatividade. Olha só, as receitas financeiras, elas devem ser informadas no SPED, independente de serem tributadas ou não. Elas devem ser informadas no SPED lá no bloco F no registro 100, ou seja, no registro F100. Elas devem ser escrituradas porque trata-se de receita da empresa. Então, como está especificando lá no manual do SPED, né, no guia prático, ele fala o seguinte: olha, as receitas, todas as demais receitas que não provêm de um documento fiscal, né, uma nota fiscal eletrônica, de serviço, enfim, todas essas outras receitas devem ser informadas no registro F100. Só que a receita financeira, se a empresa é tributada pela cumulatividade, não é tributado PIS e COFINS sobre a receita financeira. Já na não cumulatividade, há incidência de PIS e COFINS sobre a receita financeira. Então, compete às empresas, independente de ter ou não a tributação do PIS e COFINS sobre a receita financeira, escriturar a receita financeira no SPED, ok? Então, esse é o primeiro erro. Segundo erro bastante comum dentro do SPED, a empresa declarar no regime da não cumulatividade, agora eu vou falar sobre um crédito. A empresa declarar no regime da não cumulatividade notas fiscais ou despesas que não são passíveis de crédito. O sistema não vai bloquear esse tipo de coisa, esse tipo de informação, o sistema não vai travar esse tipo de informação, porque a empresa pode ter ou pode não ter. Porém, o guia prático, ele fala, inclusive, que as notas fiscais que não são passíveis de crédito, ou seja, não são permitidas tomar crédito ou não são possíveis tomar créditos, não devem ser escrituradas no SPED. Porque se elas forem escrituradas no SPED,
provavelmente isso vai dar alguma divergência, alguma inconsistência no momento do processamento da declaração lá na Receita Federal, porque não são passíveis de crédito, tá bom? Então esse é o segundo principal problema que acontece no SPED contribuições. Um terceiro problema que acontece também com relação ao lançamento, principalmente de notas fiscais, e aí relacionado às receitas. O terceiro problema é o seguinte: as empresas acabam confundindo o SPED contribuições com o SPED fiscal. No SPED fiscal, a empresa está obrigada a registrar toda a movimentação que ela teve com circulação de mercadoria, né? Ou seja, todas as notas fiscais, independente do CFAP, independente do tipo de operação. A maioria delas, né, a maior parte delas é escriturado, porque é feita a apuração do ICMS e do IPI, através dessas escriturações. Já no SPED contribuições, as notas fiscais ou as operações que não são registros de receitas não devem ser escrituradas na declaração. E essa informação acaba também gerando problema para a empresa dentro do SPED, tá? Então, é importante sempre tomar o devido cuidado de identificar essas operações e deixar elas de lado, de fora do SPED, porque elas podem trazer um problema aí para a empresa, tá bom? Quarto probleminha, como eu falei para vocês que eu traria 4 questões aí, 4 problemas que são bastante recorrentes aí dentro do SPED. O quarto probleminha empresas que possuem matriz e filiais. Por exemplo, o SPED contribuições, diferente do SPED fiscal, de novo citando o SPED fiscal, o SPED contribuições ele é centralizado, ou seja, entregue somente pela matriz, diferente do SPED fiscal, né? Que o SPED fiscal você entrega uma declaração para cada estabelecimento. Então você tem o estabelecimento da matriz, estabelecimento das filiais, para cada filial se entrega uma declaração. Já o SPED contribuições, a declaração ela é centralizada pela matriz. Porém, o que acontece? Dentro do SPED contribuições existe o registro 0140. Nesse registro 0140, você identifica quais são os estabelecimentos, se você tem matriz, se você tem as filiais. E você consegue, através dessa identificação, separar as receitas e também os créditos por estabelecimento. E você deve fazer esse tipo de separação. Por quê? O que acontece? Se porventura você tiver registros de notas fiscais numa mesma sequência numérica de estabelecimentos diferentes, isso pode dar um conflito muito grande dentro do SPED. Então é importante segregar por estabelecimentos dentro do SPED contribuições, mesmo a entrega sendo feita direto pelo estabelecimento da matriz, tá bom? Então essa é uma questão que não é muito comum, né? As empresas acabam tendo problema com relação a isso, principalmente quando é novidade, né? Principalmente quando a empresa passou recentemente a ter matriz e filial, ok? E por último, né, um bônus plus aí, né? Cuidado com o lançamento de notas fiscais canceladas. As notas fiscais canceladas não devem ser registradas no SPED contribuições, tá bom? Galera, SPED contribuição é uma coisa que dá trabalho, tira o sono, dá dor de cabeça. Quem nunca se ajoelhou literalmente na frente de um computador para conseguir transmitir um SPED contribuições? É muito delicado. Então, tira o sono, dá dor de cabeça, dá um monte de problema. Mas enfim, estamos aqui para aprender com eles e quem sabe aí sonhamos um dia em que não hajam mais erros e problemas no SPED, ok? Esse era o recadinho que eu queria deixar para vocês. Um beijão, desculpa estar falando mais baixinho porque tem um monte de gente aqui hoje, tá bom, galera? Beijo, fiquem com Deus, até a próxima, bye bye!